Depois de um conflito entre casal, é bem comum que a gente leve um tempo para se recuperar disso. E às vezes a gente passa as próximas horas, em alguns casos até dias, sem nos aproximarmos um do outro. O problema é que isso pode gerar consequências negativas bem grandes, além de ser uma sensação horrível, né? Convenhamos. Então hoje a gente vai falar de como virar esse jogo e reparar a conexão depois de um conflito. Ok, o conflito aconteceu, o outro tá daquele jeito e você também, e agora? A questão é que vai demandar da gente humildade e disposição para deixar a nossa guarda baixar, por assim dizer. Eu confesso que isso é muito difícil, gente, mas se eu consigo, vocês também conseguem. Depois de uma briga, a gente tem que lembrar que ambos vão estar desapontados e muito provavelmente feridos. Porém, é muito melhor a gente ter ferramentas para lidar com essa situação do que ficar aí sofrendo e colocar em risco a segurança da relação. O ponto número 1 é: não queira punir o outro, seja por tratamento de silêncio, indiretas ou comentários passivo-agressivos. Primeiro, que isso só vai piorar tudo. Segundo, que o outro pode ter errado, mas ainda assim vocês devem estar de igual para igual. Você também comete erros e ainda vai errar muito. O fato de você estar triste ou ferido não te dá o direito de despejar isso no outro, ou de agir dessa forma, com passivo-agressividade, com indiretas ou com tratamento de silêncio. Mesmo porque, gente, não tem coisa pior do que a gente cometer um erro e o outro ficar sapateando em cima da gente. Se você sente que você tem que fazer um drama ou fazer tudo isso depois de um conflito porque a pessoa não costuma mudar depois que vocês conversam ou depois que ela entende que tem algo ali que era da responsabilidade dela, aí o problema não é o conflito, o problema não é uma questão de você fazer drama ou não fazer, me entende? O problema raiz aí nesse caso é outro. Então, por isso, como regra geral, eu diria, inclusive, que então, por isso, como regra na realidade, não faz sentido a gente fazer tratamento de silêncio, passiva-agressividade, assim por diante. Isso não é justificável, sabe? Mesmo que você ache que você tá no direito de fazer isso, eu acho muito difícil a gente conseguir encontrar uma situação na qual realmente é justo de fazer esse tipo de coisa. Porque se a gente tá justificando fazer isso, é porque talvez a gente tenha outros problemas na relação que vão precisar ser olhados. Mas falando então do ponto número 2, foque a sua energia em identificar qual que é a raiz do problema, sobre o que é esse conflito de fato. Você pode inclusive parar para se perguntar qual que é a necessidade que não foi atendida ou foi desrespeitada dentro desse conflito, tanto para você quanto para o outro. Ponto número 3 é você se lembrar que conflito não é equivalente de um fracasso na relação. Às vezes a nossa cabeça tira as coisas de forma desproporcional, sabe assim? A gente acha que aquilo é o fim do mundo, ou tende, inclusive, a tratar tudo como o fim do mundo. E, inclusive, quando a gente tá nessa mentalidade, se sentindo assim, esse não é o melhor momento pra gente tentar resolver as coisas. Então, eu tô aqui pra te lembrar que não é o fim do mundo, que é um conflito e que vocês vão ter condições de resolvê-lo. Ponto número 4 é: pense a respeito de como talvez a outra pessoa esteja se sentindo devido ao seu comportamento. Tanto o seu comportamento que possa ter gerado conflito, quanto o seu comportamento durante o conflito. Se coloque no lugar do outro. Identifique aí o que é da sua responsabilidade que lhe cabe a pedir desculpas. O ponto número 5 é para você pensar o porquê vocês se amam e por que é importante para você e para vocês enquanto casal reparar esse conflito. Aqui vale lembrar, gente, que a gente tem que ter uma razão maior do que o conflito para que a gente possa repará-lo. Se o conflito em si ganha uma proporção gigantesca, a gente vai ter muita dificuldade de ter a razão maior para reparar do que a razão para se manter no conflito e no distanciamento. Ponto número 6 é: dê ao outro o benefício da dúvida. Claro, às vezes as pessoas falam coisas que eles realmente têm a intenção de falar, às vezes no momento, no calor da coisa, inclusive para nos ferir. Isso acontece, a gente faz isso, às vezes a gente fica defensivo. Porém, nem sempre esse é o caso. E na grande maioria das vezes, até quando a pessoa faz isso, mas você questiona de forma aberta, sem ficar defensivo também, normalmente a pessoa cai até na real. Então, tenha o olhar em relação ao que o outro está querendo te dizer com aquilo, número 1.
E número 2, pergunte para a pessoa também. O que é que você está querendo me dizer com isso que você acabou de dizer? Ou, você acabou de falar XYZ. É isso mesmo? Eu entendi tal e tal coisa. Quando você fala, eu interpreto, eu entendo, blá, 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 blá. Entende o que eu quero dizer? Então, cheque com o outro se realmente foi aquilo que ele disse e o que é que a pessoa está querendo dizer com aquilo. Isso vale tanto para o que foi dito durante o conflito, como também depois, quando vocês sentarem para tentar conversar e reparar essa situação toda. Se você ainda não sabe ou se sente um pouco inseguro em como sentar para ter essa conversa, eu recomendo que você assista o episódio número 1 aqui da série Briga de Casal, que é justamente sobre comunicação. Lá tem algumas ferramentas que são bem preciosas que também podem te ajudar nesse processo. Quero dizer para vocês que algumas das estratégias que eu compartilhei aqui no vídeo de hoje, eu aprendi com o Meet the Freemans. Vocês podem procurar o perfil deles aí nas redes sociais. Aqui embaixo, como sempre, estão as minhas recomendações de leitura relacionadas a esse tópico. E me deixem saber, gente, aqui nos comentários qual dessas 6 dicas que vocês acharam a mais valiosa, ou a mais surpreendente, ou a mais inesperada. Ou sei lá, talvez algo que você nunca tenha pensado a respeito. Eu vou ficando por aqui, peço para vocês que se inscrevam aqui no canal, assim a gente pode se rever, e deixem o like aqui também. Se cuidem, até mais!